Eu converso hoje com o cineasta e agitador cultural Rodrigo Tangerino, que recentemente teve o seu projeto premiado, contemplado pelo PROAC na categoria Manifestações Culturais com a temática LGBT. Tudo bem, Tangi? Tudo bem, Xô, e você? Tudo bem. Olha, eu sou amiga do Tangerino de longa data. Nós estudamos juntos no colegial, no Colégio Leonardo da Vinci. Depois cada um seguiu sua vida, eu fui fazer jornalismo na USP, ele fez publicidade e propaganda na PUC Campinas, ambos fizeram comunicação, né? O Tangi seguiu estudando, ele foi para o Rio de Janeiro, fez Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? Fez montagem e edição, e nossa vida se cruzou novamente quando a gente voltou para Jundiaí. Ele foi cinegrafista desse programa aqui, do Direto ao Ponto, durante alguns anos. E hoje eu tenho o prazer, né, de tê-lo aqui no programa Direto ao Ponto, no qual ele já trabalhou, para falar desse projeto incrível que foi premiado, né? E também eu preciso falar isso antes da gente começar a conversar. O Tangi é um grande artista, ele tem um senso estético muito apurado, ele é uma pessoa que conhece muito cinema, cinema como um todo, cinema nacional, cinema marginal. Então eu fico muito feliz com esse prêmio que ele ganhou, que não deixa de ser um reconhecimento por todo o trabalho que ele vem realizando esses anos aí. Rô, querido, conta pra gente desse projeto seu que foi premiado. Bom, eu queria agradecer então, começando assim, né, a você, essa abertura para esse nosso projeto, para essa pauta de importância nacional, mundial, que é a pauta LGBT, do resgate da história, né? E o projeto ele se chama Centro de História Oral e Memória Social LGBT de Jundiaí. Só para esclarecer, acho que é importante dizer o que significa a sigla, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, o projeto ele tem a ideia de ser um centro onde informações sobre a população LGBT de Jundiaí esteja disposto, aberto para pesquisa e registrado e guardado. Sim. Vamos dizer assim, né? Sim, o Tangi, ele me enviou o projeto, né, antes da gente fazer a entrevista para eu ler, eu li muito bem escrito, incrível, e eu sei que vocês vão entrevistar 10 pessoas que fazem parte da comunidade LGBT de Jundiaí e vão resgatar histórias vividas por essas pessoas, daí vocês delimitaram o espaço de tempo do comecinho da década de 90 até os dias de hoje. E eu acho importante porque essa comunidade LGBT, muitas vezes, ela é marginalizada. Então, são histórias que não entram na história oficial. E você, com esse projeto, vem dar voz a essas pessoas, né? Então, como vocês escolheram esses 10 entrevistados? Uma das características da história oral, né, que é um método, uma ferramenta do fazer histórico, né, do registro, da pesquisa histórica, ela tem como característica, e vem servindo muito para isso, resgatar as histórias de grupos que antes não eram vistos, como você disse, pela história oficial. Então, até outro dia, né, e ainda hoje muito, isso talvez a internet tenha rompido um pouco com essa questão, as pessoas que falavam sobre nós, negros, ou sobre vocês, mulheres, ou sobre os LGBTs, não eram essas pessoas que vivenciavam essas experiências. Então, a gente tinha uma história contada por alguém que se sentia no direito de representar a nossa vida, os nossos papéis, e também isso se reflete na política, né? Porque a política atual que toma conta dessa população também acaba ficando diminuída, né? Porque não se sabe exatamente o que nós precisamos. Sim, né? Até da questão política, depois eu vou te fazer uma pergunta, mas vamos voltar. Os 10 entrevistados, como que vocês acharam? 10 entrevistados, tá. Bom, Jundiaí tem uma vida, como toda cidade, como todo lugar, uma vida LGBT ativa. A gente tem uma primeira boate em 85, 86, e a gente começou a pensar nessas pessoas mais antigas no primeiro momento e que tinham ou que tiveram sido donas de algum espaço social, né? Porque a gente fez esse recorte, né? Então a gente vai contar a história desses espaços sociais, claro que colocando em relevância os momentos históricos
deles e as relações políticas que esses espaços tinham com a sociedade e com os políticos institucionais. Então, a gente pegou as pessoas que tinham as boates mais antigas, os espaços mais antigos, que no caso é o Edson Borin, que teve essa boate Espaço Segundo Andar em 85, depois ele tem a boate Paradise, a gente tem o Val Júnior, por exemplo, que teve o Siri ali na 9 de julho, né, nos final do 99. Legal, então um dos entrevistados é o Val Júnior, e que legal falar dele, né, que eu gosto muito do Val, e ele é meu colega no canal 25, tem o programa Zoom. Ele é um agitador cultural também, né? Hoje ele não tem mais o bar, mas ele lidera o bloco Chupa que é de Uva, que se tornou um fenômeno do Carnaval de Jundiaí. Então ele também deve ter muita história legal para contar, né? Isso. E lá é um ponto interessante, porque uma parte da minha geração se descobriu lá, né? E frequentava lá porque era um espaço muito agradável e permitia que a gente pudesse existir, né? Claro, e isso que você está falando é o Bar Siri do Val. O Bar Siri do Val, na 9 de julho. Isso mesmo. Foi um espaço que marcou a sua geração, que é a minha geração, né? Nós de 81, 80, 81, 82. Então, o Val, a gente também vai entrevistar a Rose Gouveia, que é uma grande militante aqui de Jundiaí, né, que está à frente da ONG Aliados, foi a pessoa, inclusive, vem sendo a pessoa responsável pela troca na questão jurídica, né, de projetos inconstitucionais que vêm sendo propostos aqui na cidade. Então, ela vem sendo desempenhando esse trabalho, essa questão, por exemplo, do nome social. Legal. E as pautas jurídicas ligadas aos LGBTs é a Rose, ela é militante já há muitos anos, é uma mulher lésbica e também está nesse nosso roteiro. Tange, no início do projeto você destaca que o país está vivendo uma onda conservadora, e é verdade, e isso se reflete na cidade. Então, por exemplo, a nossa Câmara Legislativa conta com 19 vereadores. Todos são homens. A maioria é branco e a maioria é heterossexual. Então, a gente não vê ali mulher, não vê gay, não vê representante da comunidade LGBT, uma Câmara Legislativa bem conservadora. Gostaria de saber como tem sido a relação da comunidade LGBT com os homens de poder da nossa sociedade, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo. Essa relação está melhorando com os anos? Qual que é a sua análise? Eu vou falar da minha experiência, né, eu não gosto nem muito de usar o termo militante, que o militante tem uma conotação militar, né? Mas eu faço parte do coletivo Cume, que é um grupo artístico que vem tentando discutir essas questões em escolas e através da arte, né? Então eu me denomino um artivista e não um militante. Legal. Um novo termo aí para vocês usarem, em vez de usar militante, artivista. Porque as duas coisas se completam, né? Sim. Eu acho que quem tem mais conhecimento e know-how para tratar a parte jurídica, que também é importante, mas a parte artística também é muito importante, a parte do resgate é importante, então são partes que se conectam, né? Bom, como você falou, a gente está passando por uma onda conservadora em Jundiaí, inclusive, né? Onde a gente teve duas votações que foram pontuais e deixaram bem clara a relação de tensão que existe entre a comunidade LGBT e seus militantes e o poder dos vereadores, o poder da Câmara Legislativa. Uma pauta foi a retirada da discussão de gênero e sexualidade do Plano Municipal de Educação, e a outra, a instauração, a votação aprovada, que agora a gente, através desse setor jurídico, via Rose Gouveia, conseguiu derrubar, que é a questão da escola sem partido, que é um projeto que a gente chama Lei da Mordaça, né, que privaria o professor de discutir as pautas que eles acham sociais, né? Então, só para situar aí quem não acompanhou, esses projetos são projetos de censura. Eles querem censurar o que é discutido dentro de uma escola. Entendeu? Então, você na escola tem que discutir questão de gênero e sexualidade, faz parte da vida. E ninguém vai doutrinar ninguém, muito pelo contrário, a proposta é fazer um debate rico, né? E então, mas até inclusive,
como que a gente pega esses projetos e não deixa eles vingarem? Eles são inconstitucionais. Então, eles não obedecem à lei maior do país, que é a Constituição. Nenhuma lei municipal pode passar por cima da lei da federação, que é a lei da mais alta esfera. Eles são inconstitucionais. Né? Isso, e só para citar um dado, né, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo, né? E é um país com 90% de pessoas católicas, cristãs, né? E o cristão, ele tem por características, enfim, a compaixão e o perdão, o amor ao próximo, né? Então, se fossem verdadeiros cristãos, né, seguir a filosofia de Jesus Cristo é pura compaixão. É preconceito zero. Então, se é um verdadeiro cristão, o preconceito não devia existir. Né? Isso para fixar a fala de vereadores que são cristãos, fundamentalistas, evangélicos, que usam essa bandeira de que nós vamos doutrinar as crianças e que nós estamos passando por cima do direito dos pais. Vale a pena dizer que a escola não tem por atribuição reforçar o que a família traz para as crianças, mas ampliar o leque de discussão. Legal. Deixa eu te perguntar aqui, ó. Dentro do projeto também tem outro dado muito legal. Eu acho que o legal do projeto é que vocês colocam ele dentro de um contexto mesmo nacional e mundial. E no caso daqui da cidade de Jundiaí, vocês citam lá, em 91, em Jundiaí eram 290 mil pessoas, tá? Daí a gente vem crescendo, a população vem crescendo. 2016, 400 mil pessoas, para ser mais exato, 405 mil. Você tem aí um crescimento da população de aproximadamente 38%. Normalmente, quando uma cidade cresce, ela fica mais liberal, menos conservadora. Você acha que com esse crescimento populacional houve uma diminuição desse espírito conservador? Não, porque o crescimento populacional ele não está ligado ao crescimento cultural, ele está ligado ao crescimento da cidade enquanto ponto de trabalho ou uma intersecção com São Paulo. Então tem muita gente que mora aqui, mas que nem vive a cena cultural da cidade, que na verdade no fundo só existe porque os artistas são muito fortes, né? Porque a gente nunca teve, por exemplo, uma lei de incentivo à cultura aqui na cidade, né? A cultura da cidade ela se resume à festa italiana, da uva e do morango, Feira da Amizade, né? Então que são legais, né? Mas pode ter mais coisa, né? Não é que nós estamos falando mal delas, né? Não tem só essas pessoas, quer dizer, existem tem mais coisa, existem pautas que o crescimento se dá através da questão cultural, né? Então deixar as pessoas mostrarem aquilo que elas sabem fazer e isso ajuda a fortalecer o movimento. Mas você acha que não deu uma afrouxada nesse conservadorismo ao longo dessa última década? Não deu uma melhorada no cenário? Eu não sei, da última década eu não consigo fazer essa análise. O que eu vejo, assim, como a gente já falou, né, uma Câmara conservadora, através desses depoimentos que muitas vezes os caras acabam apagando, né? Porque acho que no fundo eles sentem vergonha disso. Sim. Mas a gente acompanha os comentários, acho que não parece que tá menos conservadora, não. Eu acho que vem se falando muito dessas questões, mas muito superficialmente, né? Bem, vamos falar aqui da Carol Della Lastra, porque ela é uma dos 10 entrevistados, né? E ela foi super ativa, ainda é super ativa. Ela é uma transexual, né? E ela tem bastante material, tem bastante foto, vídeo, e o trabalho com ela já começou a ser feito, né? Isso. Inclusive teve uma exposição, né, no Espaço Cultural Barra Vento, que foi dia 30 de outubro. Quer dizer, o projeto já está andando, né? Sim. E a gente trouxe aqui algumas fotos, né? Então, essa aqui é a Carol Della Lastra, que é o nome artístico dela, né? E só para o pessoal entender, lá na década de 80, 90, era muito comum, né, as transexuais fazerem shows de dublagem. Então a Carol, transformismo, né, chamado transformismo. Então a Carol, ela gostava muito de fazer shows como Barbara Streisand. Então acho legal mostrar essa foto aqui, porque aqui ela tá bem bárbara, né? Com os cachos dourados e toda glamurosa.
E ela teve tanto destaque que ela se apresentou, né, no quadro do programa do Bolinha, na TV Bandeirantes, do final do Bolinha. Temos imagens aí. Ela fazia dublagem no quadro Eles e Elas? Isso mesmo. O quadro... Bom, a Carol foi uma... A gente já conhecia ela da noite, né? Ela é uma pessoa da noite, da cena cultural, uma grande costureira, então a gente já conhecia ela dos lugares. Ah, ela é estilista, né? Estilista. E quando a gente começou a desenhar o projeto, a gente falou, vamos falar com a Carol. Porque ela traz isso nela, né? Então, além da história, a visualidade dela, a relação que ela teve com esses espaços e com essa cena ao longo desses 30 anos aí. E ela nos presenteou com 4 álbuns de fotos e umas 6 fitas VHS. Então, a gente tem lá Miss Universo 94, que tem pessoas do Brasil inteiro para disputar, e ela participou, como você falou, do programa do Bolinha, que era um programa que passava aos sábados, né, na Rede Bandeirantes. Como se fosse um Luciano Huck. Tipo sábado à tarde. Entretenimento, com auditório e aquelas dançarinas atrás. E é um quadro chamado Eles e Elas, onde se apresentavam o que se chamava de transformismo, né, as transformistas, né, que eram homens que se travestiam de mulher. Então, é um trabalho de ator, de atuação, né? Vamos seguir mostrando as fotos aqui. Você falou que essa aqui é importante, porque é antiga, né? De 85. Essa é a foto mais antiga que a gente tem. E eu acho interessante que é o tamanho do que seria um Instagram hoje, né? Aquela foto 10x10, quadrada. Isso também me chamou muita atenção, assim. Por isso que a gente pôs ela na exposição. E como você falou, né? Que era legal. Naquela época, 85, a comunidade era muito mais reprimida do que é hoje. Então, eles faziam as festas, a fantasia também, às vezes, como um pretexto para poder se vestir mais em paz, né? Porque o pessoal pegava no pé e reprimia e oprimia. E aqui, ó, uma outra foto. Então, essa é a Carol Della Lastra. Aqui com uma figura da Night, né, que foi proprietário de boites, como eram chamadas, as boates. Esse era quem? Esse aqui é o Luizinho, ele foi dono da Sanremo, do Rei da Noite, ele morreu acho que tem uns 2 anos atrás. E outros espaços, Sagitários, para quem viveu o final dos 90. Super agitador da cena, amigo da Carol. Aqui, ó, que interessante. A Carol está de mulher gato, meio disfarçada. Esse aqui, mega disfarçado, é o Otávio Mesquita, que o Rodrigo me contou numa festa do Miguel Falabella que ele fazia na Depul. Era a festa fantasia do Miguel, isso a Carol contou pra gente, né? E ela tá conversando aqui com ele, é uma festa que era super disputada, bem tradicional do público LGBT paulistano, né? Então, ó, isso aqui é um pouquinho de história, né? Um pouquinho do que eles vão fazer de registro. Então, esse é o material da Carol Della Lastra. Vai ter material de mais 9 pessoas, vai ter material em fotografia, em vídeo e fora os depoimentos. Aí, eu acho legal falar da metodologia. Vocês vão gravar em audiovisual, vão gravar em vídeo os depoimentos e depois serão transcritos? Bom, com a possibilidade de se gravar longos períodos no cartão de memória, né, o que seria impossível, não só em VHS, mas acho que em película seria impossível gravar uma entrevista muito longa. A gente vai, então, usar essa metodologia, que é a gravação audiovisual, a transcrição desse material em texto e criando os hiperlinks, né, então cada detalhe, cada nome que tiver nesses depoimentos individuais vão ter um link para ser acessado com mais informações. E tudo isso vai para um site? Tudo isso vai para um site que vai ter notícias sobre o projeto, vai ter disponibilizado essas entrevistas com as suas respectivas transcrições, os vídeos que a gente conseguiu e as fotografias. Legal. O site já tem nome? Não, a gente ainda vai pensar nisso. Legal. Logo que vocês souberem, conta pra gente, né? Porque daí o pessoal tem que acessar. Tange, essas entrevistas eu sei que vocês vão dar preferência para fazer nos lugares em que essa comunidade LGBT frequentava. Para, acho que ser inspirador também, né?
E como que vai ser, então, essa escolha? Vocês vão escolher junto com os entrevistados o local em que os entrevistados vão dar os depoimentos? Uma das características da história oral é justamente essa, né? Deixar a pessoa, o narrador, né, o mais à vontade possível. Isso depende de uma pré-pesquisa, por exemplo. Então, ele já sabe o que a gente vai perguntar. Se tem coisas que a gente coloca durante a entrevista, se não quiser responder, não precisa. Então, tudo isso para deixar eles cada vez mais à vontade. Bem confortável, bem à vontade. Eu vi até que vocês têm um questionário pré-entrevista, até para preparar o terreno, né? Isso. E ele pode escolher o lugar. A gente geralmente, a pré-pesquisa faz parte também esse resgate de fotos e vídeos. Então, na entrevista marcada, a gente pode levar essas fotos como disparadores de memória, que é uma coisa importante. E a pessoa tem essa liberdade mesmo de escolher onde ela se sente mais à vontade para falar. Como o projeto é sobre espaços sociais, é claro que em algum momento a gente vai ter que frequentar esses espaços, revê-los, né, ver o que tem hoje lá neles. Mas a pessoa pode fazer entrevista em casa, se ela se sentir mais à vontade, né? Mas é legal ter esses documentos. Eu acho muito interessante esse cuidado, essa delicadeza, porque como eu sou entrevistadora, eu estou sempre entrevistando as pessoas, nada melhor do que o entrevistado estar se sentindo à vontade e confortável. Aí brotam as histórias do coração, as histórias interessantes, né? Que são as histórias que interessam os seres humanos. Os seres humanos são animais contadores de história. Eu li isso outro dia, eu achei muito legal. A gente vive contando história, a gente ama contar história. E também queria abordar a questão da cartografia social. Eu já tinha lido sobre isso, mas no seu projeto eu li mais profundamente. Fazer um mapa, né, desses ambientes, desses espaços físicos, porque mapa é instrumento de poder. E eu acho muito legal usar esse conceito. Nós vamos ter nosso mapa também, né? Onde a gente andou, onde a gente anda, e é uma espécie de apropriamento através de um documento do espaço, né? Essa oficina de cartografia social ou cartografia afetiva, ela não é um conceito novo, mas ela tem como função, de novo, valorizar os espaços onde grupos excluídos ou grupos não vistos passaram a sua história, né? Construíram a sua história. Então, a nossa ideia é realizar um levantamento desses espaços, criar um mapa virtual e também tentar fazer algum tipo de intervenção artística onde esses espaços existem hoje, porque hoje são escolas, comércios, né? E não se tem o registro de que ali foi um espaço LGBT. Então a gente também vai resgatar isso. Isso é interessante porque vai mostrando, né, esse mapa mesmo. Reconhecendo a existência dessas histórias, né? Isso. E os espaços sociais são muito importantes, né, para os grupos em movimento e para os grupos que querem discutir a sua própria história, né? Porque é lá que acontecem essas relações. Bem, eu queria agradecer a presença do Rodrigo Tangerino aqui no Direto ao Ponto. Para mim, muito emocionante, porque a gente já trabalhou juntos nesse programa. E parabenizá-lo por esse projeto incrível que dá voz a, normalmente, grupos que estão marginalizados. Dá voz a quem muitas vezes não faz parte da história oficial. Isso é revolucionário, isso é libertador. Então, para a cidade, eu acho muito rico que tenha sido aprovado um projeto como esse. Obrigada e parabéns, Tange. Obrigado a você, Xan. Tchau, gente. Queridão.